Deus abençoe a tua vida nessa noite, que eu possa ser um instrumento de Deus na tua vida verdadeiramente, amados. Eu só tenho essa pretensão, não tenho nenhuma outra pretensão, a não ser um canal de bênção para a tua vida. Que você possa ter um encontro com o teu Criador, porque, amados, a nossa vida passa muito breve, amados. Ontem eu tinha 15, hoje eu tenho 45 anos. Passa muito rápido, amados. Quando você vê, passou anos e você não tomou decisões que você deveria tomar, você não se posicionou da maneira como você deveria se posicionar. A vida está passando diante dos teus olhos como um filme, onde você só assiste, você não interage. Fuja disso em nome de Jesus. Fuja disso, amados. Eu sei que viver a vida é para valente nos dias de hoje, é verdade ou não é? Amém, amados? Viver a vida nos dias de hoje, amados, é para os valentes. Porque a vida, ela vem muitas vezes, amados, ela nos toma como uma enxurrada. Mas o Senhor, amados, Ele estendeu a sua mão para nós, para nos ajudar. Aleluia. Eu amo um salmo que diz que o Senhor nos tirou de um charco de lodo e firmou os nossos pés sobre uma rocha. Aleluia. Ele tirou-nos, amados, de um charco de lodo e nos firmou os pés sobre uma rocha, onde nós temos segurança na presença dEle. Amados, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Tudo bem com vocês? Estão felizes? Amém? Dá um sorriso aí em nome de Jesus. Você é mais bonito sorrindo, sabia? Amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, por favor. Evangelho de Mateus. Eu quero ler um texto com você nessa noite. Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Bem no comecinho da Bíblia, amados. Na transição do Velho Testamento para o Novo. Você tem o Evangelho de Mateus. Aqui começa, amados, a trajetória de Jesus na terra. E o porquê que Jesus se manifestou na terra. E começa no Evangelho de Mateus. Eu vou ler um texto aqui tão simples e conhecido para você nessa noite. Mateus 1, verso 21. Diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Aleluia. Vamos ler novamente. Ela dará à luz um filho. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia. Agora eu quero que você abra em João, no capítulo 3, por favor. Evangelho de João, você pula de Mateus, Marcos, Lucas e vai para João. E abre no capítulo 3. E nós vamos ver os versos 17, amados. Amém? Vocês com celular é bem mais rápido, né, amados? Posso ler? Amém? Aleluia. João 3,17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Amados, eu só estou dando boa notícia nessa noite para você. Agarra aí, amados. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o último texto que eu quero que você abra, porque eu quero fundamentar, Lucas 9, verso 56. Você volta agora a um evangelho e você abre em Lucas, no capítulo 9, no verso 56. Diz assim a palavra do Senhor: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Amados, eu acho impactante essa expressão. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Diga comigo,
para salvá-las. Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela tua presença, porque se nós estamos aqui nessa noite, Pai, e nós estamos ouvindo essa palavra, é porque desde a eternidade o Senhor desejou que estivéssemos aqui. Senhor, queremos que o nosso coração nessa noite seja uma boa terra para receber a tua palavra. Fala aos nossos corações. Senhor, derrama unção nessa noite sobre cada coração. Derrama unção sobre o teu servo, Pai, para que a palavra, Pai, a semente ao cair na terra, Pai, possa frutificar nos corações daqueles que estão ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, agora, Senhor Deus, toda palavra contrária, Senhor Jesus. Paizinho, toma para ti, Senhor Deus, todo pensamento, leva cativo a tua obediência. Não permita que haja distração, Senhor, porque nós estamos falando de coisas eternas, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, usa-me como um canal. Humildemente eu oro, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Amados, deixa eu dar para você aqui o panorama só, o cenário dos 3 textos que eu li. Eu comecei com Mateus, que é quando o anjo aparece e ele consola o coração de José, dizendo para José: José, não temas receber Maria, porque ela está grávida do Espírito Santo. E ele dá a orientação que ela porá o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o povo dos pecados deles. O nome Jesus, no hebraico, Yeshua, quer dizer Javé é a salvação. Amados, Jesus tem salvação até no nome. Aleluia. Jesus tem salvação até no seu nome, amados. Ele se manifestou para salvar a humanidade. Eu não sei se você tinha essa informação ou essa notícia, mas foi para isso que Jesus se manifestou. O segundo texto que eu li, João 3, Jesus tinha se encontrado com Nicodemos. Ele era um fariseu, ele era um homem de muita importância em Israel, mas ele era um religioso, amados, ele só tinha religião. Eu não sei se você tem Deus ou se você tem religião. Se você tem religião, amados, eu lamento muito, porque Jesus, ele vive. Às vezes nós estamos cantando e muitas vezes nós estamos cantando de uma maneira muito religiosa. O que é maneira religiosa? É automática. Aí eu sinto a necessidade de quebrar tudo aquilo e dizer assim: vamos olhar para Jesus, vamos distinguir a Jesus, vamos dar um beijo em Jesus, vamos abraçar Jesus e dizer: Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Amados, a igreja muitas vezes ela se torna mecânica, automática. A pessoa está com os braços levantados, ela nem sabe por que ela está com o braço levantado. Terceiro texto que eu li, Lucas 9, foi quando eles iam passar no meio de uma aldeia de samaritanos, e eles não queriam receber Jesus, eles não queriam Jesus. Amados, isso vai acontecer, muitos não irão querer Jesus, muitos não desejarão Jesus. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. E os discípulos ficaram assim tão ofendidos por os samaritanos não desejarem Jesus, que eles queriam que descesse um fogo do céu e consumisse aqueles samaritanos, destruísse. É mais ou menos assim: então você não é de Jesus, não quer Jesus, então que o fogo mate você. E Jesus fala para eles assim: de que espírito vocês são? Que espírito é esse que vocês têm, que vocês carregam? O Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para salvar. Salvar. Essa é a minha incumbência, esse é o meu nome, esse é o meu DNA, essa é a minha essência, salvação. Aleluia. Amados, e Jesus, ele deixou para nós agora essa incumbência. Hoje, nós, a igreja do Senhor, levamos essa mensagem para o mundo, uma mensagem de salvação. Amados, tem tanta coisa complexa sendo dita, mas, amados, eu quero voltar à essência. Eu quero dizer: Jesus é a salvação. Por que Jesus é a salvação? Amados, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Amados, todo aquele que recebe a Cristo Jesus em seu coração, Deus lhe dá o poder de se tornar filho de Deus. Então você só se torna filho, amados, se você o recebe. Se você não o recebe, você não é filho.
E você precisa ouvir essa notícia nessa noite. Jesus fez uma obra em meu favor, em teu favor. Mas a igreja, amados, ela precisa levar essa mensagem. Qual mensagem? De aleluia. O problema é que a igreja, amados, ela tem levado outras mensagens. Ela tem feito acréscimos na mensagem que Deus não mandou ela fazer. A igreja muitas vezes tem se levantado para julgar. Oi, você não é assim, né? Glória a Deus pela tua vida, amados. Eu tenho visto muitas pessoas assim. A mensagem do coração da pessoa é julgamento. Aí eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, amados. Jesus não veio julgar. É você maior do que Jesus? Oi. Jesus não veio para condenar. É você maior do que Jesus? Jesus não veio destruir, amados. É você maior? Somos nós maiores do que Jesus para mudarmos a mensagem? Amados, as pessoas estão com seus corações endurecidos. Amados, eu estou sentindo uma dor no meu espírito. Porque há um peso, amados. Deus ama a humanidade. E não é a religião que salva. Não interessa se você vai seguir a religião dos teus pais. Os meus filhos não vão para o céu porque eu sou pastor. Eles vão para o céu se um dia eles receberem Jesus no seu coração. Não é porque eles seguem a minha igreja. É porque um dia eles vão ter a consciência de dizer: Jesus, eu sou um pecador. Eu estou indo para o inferno. Jesus, entra no meu coração e perdoa os meus pecados. E Jesus se torna um salvador. Sabe, amados, por que nós não podemos julgar? Porque esse papel pertence a Deus. Amados, por que Deus planejou Jesus para a humanidade? Amados, por que Deus enviou Jesus para nós? Porque havia um juiz que é Deus. Amém? Imagina um juiz sentado no lugar do juiz. Eu não sei como que se chama o lugar do juiz. Uma tribuna? É esse lugar? Eu não sei. Mas o juiz tem um lugar especial. Como é o nome do lugar do que o juiz fica? Não, sentado na mesa não fica. Ele fica na cadeira mesmo, né, amados? Eu precisava falar isso. Mas você vê que eu saio da seriedade e eu vou para a brincadeira, mas porque eu não resisto. Mas é porque eu sinto o amor de Deus muito grande nesse lugar, nessa noite, amados. De verdade. De verdade. Eu não sei onde o juiz está, amados, mas imagine que é uma tribuna, uma mesa. Mas é um lugar, amados, de relevância. Quando você vê um júri, quando você vê lá uma sessão, seja em filme, seja ao vivo, você vai ver que o juiz ele está em um lugar mais alto, em um lugar mais relevante. Então, amados, em relação a nós e Deus, havia um juiz, ele está lá no seu trono. E a Bíblia diz que existe também um acusador. Amém? Todo mundo tem essa informação, né, amados? Ah, pastor, eu não acredito nisso. O problema é teu. O problema é teu. Você vai entrar na eternidade um dia, amados, e talvez lá você acredite, mas daí vai ser tarde demais. Existe um juiz e existe um acusador, amados. E era só isso que nós tínhamos. Alguém para quem nós vamos ter que prestar conta, e alguém que vai nos acusar diante desse juiz, dizendo: olha aí, ó. Então Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira, amados, de tal maneira, que Ele precisava enviar alguém que nos defendesse. Aleluia. E Jesus entra em cena, amados. Então Jesus não é só aquela figurinha lá pregada na cruz. Sei lá por que Jesus morreu na cruz. Estou te dizendo nessa noite por que Ele morreu na cruz. Porque senão eu e você, nós estaríamos um dia diante de um juiz, e nós não teríamos ninguém para nos defender. Mas nós teríamos um expert em acusação, amados. Por isso que a igreja não acusa, porque esse papel é do diabo. Por isso que a igreja não julga, esse papel é de Deus. Mas a igreja pode fazer algo, mas ela pode levar uma mensagem, que é a mensagem do Filho de Deus, a mensagem da salvação, dizendo a salvação em Cristo Jesus. Jesus entra na tua vida, Ele transforma tudo. Eu conversava um pouco antes do culto.
Quando Jesus entra no coração do homem, amados, Ele deixa você até mais inteligente. Sabia disso? Ele te dá ciência para você administrar o teu lar. Ele te dá ciência para você administrar as tuas finanças. Ele faz de você um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um aluno melhor, um profissional melhor. Quantas vezes, amados, eu tinha que apresentar trabalhos assim, complexos. E eu ia para o meu lugar de oração e eu falava: Jesus, o Senhor é o Deus da criação, ilumina a minha mente. O Senhor me dava entendimento, me dava sabedoria, me dava criatividade, amados. Sabe por quê? Porque Jesus é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Nós só tínhamos esse cenário, amados. Então Deus amou o mundo que Ele enviou o seu Filho. Então Jesus se apresenta diante de Deus, amados. E naquele dia, quando todos nós estivermos lá, aquele dia onde a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eu não me importo que religião que você é, e se você acreditou em Deus, ou se você um dia fez uma oração a Deus, isso não me importa. Porque um dia você vai estar diante do Criador, e os teus joelhos se dobrarão, mesmo que você não queira. Por isso, amados, eu amo dobrar os meus joelhos hoje, amados. Eu quero chegar no céu, amados, com o meu joelho acostumado a fazer isso, com a minha língua acostumada a proferir isso. Quantos estão pegando a palavra? Agora o cenário diante de nós hoje mudou, amados. Porque o juiz, ele enviou o seu próprio filho. Ele não podia deixar, amados, que só tivesse um acusador. Então ele envia o seu próprio filho. Olha que mensagem simples. É simples ou não é? Por que a gente complica tanto? Então Deus olhou e falou assim: meu Deus, não pode tantas pessoas se perderem. Eu vou enviar o meu filho, e ele vai fazer essa defesa. Então hoje nós estamos aqui, mas não porque nós somos grande coisa. Eu não sou um pastor hoje, amados, porque eu sou melhor do que vocês, ou mais santo, ou mais reto, não. Mas eu estou disponível para Ele, amados, porque Ele me amou, e eu quero representá-lo da melhor maneira possível. Então eu não quero pregar uma mensagem de desgraça. Eu não quero pregar uma mensagem de condenação. Eu não quero pregar uma mensagem, mas de acusação. Eu quero pregar uma mensagem de salvação. Igreja, entenda o seu papel. Cuidado quando você abre a sua boca e você perverte o evangelho. Aquela mulher adúltera, amados, ela foi pega em flagrante adultério, e diante de Jesus, amados, aqueles homens queriam apedrejá-la. E Jesus disse uma coisa muito simples, que eu posso dizer para vocês: quem não tem pecado, então que arremesse, que atire a primeira pedra. Jesus disse: aonde estão aqueles que te condenavam? Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Amados, aqui entra Jesus para nos capacitar para ter uma vida santa. O que é uma vida santa? É uma vida separada. Quando eu vou para Jesus, eu não sou mais do mundo. Eu não pertenço mais ao mundo, eu pertenço a Jesus. Então no meu coração agora só tem vontade de adorar a Ele, de servir a Ele, de fazer o melhor para Ele. Quando eu era um filho desobediente, o meu coração se enchia de tristeza. Agora quando eu sou um filho obediente, o meu coração se alegra, e eu me identifico com isso. Sabe por quê? Porque Jesus está em mim, e é o que Jesus fez. Ele foi obediente, Ele foi amoroso, Ele foi um pastor manso, Ele foi o bom pastor. Então, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. A mensagem é simples, não complique. Não, pastor, mas nós temos que exortar as pessoas. Amados, pregue a mensagem do evangelho e o Espírito Santo vai convencer. Mas a mensagem que eu ouvi, amados, foi uma mensagem tão simples. Tão simples. Foi tão simples, amados. Só que eu estava maduro, eu precisava daquela mensagem. Eu precisava. Amados, a pessoa que deseja, a pessoa que precisa, ela vai receber. Então, por favor, pare de agir como Deus e querer fazer o papel de Deus, o papel do Espírito Santo. Não faça isso, em nome de Jesus. Pregue a mensagem da salvação. Sabe, amados, hoje é um dia diferente.
Eu estou assim, transtornado com algumas coisas que eu tenho ouvido, visto. É tão simples, amados. É tão simples. Eu quero que você abra um texto comigo, amados. Eu quero que você abra em 2 Samuel, no capítulo 12. 2 Samuel, no capítulo 12, por favor. Segunda Samuel, capítulo 12, nós vamos ler o verso 1. Sabe, amados, a igreja, ela tem uma abordagem para o mundo. E eu quero ler para você uma das abordagens mais incríveis que eu já vi nas Escrituras. A abordagem de Natã, o profeta, para o rei Davi, quando Davi havia pecado. Davi havia pecado de uma maneira assim muito terrível, amados. Não que exista pecado, pecadinho, pecadão. Mas, amados, o pecado de Davi envolveu a morte de um homem justo, de um homem bom, e envolveu um adultério. O coração de Deus se entristeceu muito pelo que Davi fez. Davi pegou um homem leal a ele no seu exército. Pegou um cara leal a ele, um homem valente, guerreiro. Só que como Davi estava interessado na esposa desse homem, Davi colocou esse homem na frente da batalha para que ele morresse rapidamente. E isso não passou desapercebido aos olhos de Deus. Amados, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós desejamos. Muitos de nós desejamos matar no nosso interior, para que a gente possa ter coisas, para que a gente possa satisfazer aquilo que nós desejamos. Sabe, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que você deseja muito, coloca diante de Deus. Seja honesto com Deus e diga: Deus, isso que eu desejo muito, o Senhor também deseja muito para mim? Do contrário, Deus, eu não quero matar nada dentro de mim por conta daquilo que eu desejo, porque esse não era o coração de Jesus. Davi olhou pela janela, Batseba era uma mulher com toda certeza belíssima, tomando um banho de sol. Ele a desejou e como ele era o rei, ele simplesmente falou: traga aquela mulher para mim. Simples assim. Mas aquela mulher, ela tinha dono, ela tinha marido. E o marido era um homem muito próximo de Davi, chamado Urias. E aquele homem perde a vida, amados, por conta de um pecado. Mas Deus não deixou barato, amados. Como Davi era um homem temente a Deus, era um homem que amava Deus e queria muito Deus, ele estava com seu coração aberto. Deus envia o seu profeta Natã. E o seu profeta Natã chega para Davi e aborda Davi da seguinte maneira. Ele diz: chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Diga comigo: grande número. Esse era o rico. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este homem rico tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Amados, verso 5 diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Deve ser... Ô, amados, vocês estão mortos também, hein, gente? Tão certo como vive o Senhor, esse homem deve ser morto. Amados, Davi ficou escandalizado por causa da história que Natã contou. Como assim? O homem rico tinha um monte de ovelha, um monte de gado, e o homem pobre só tinha uma cordeirinha. Que maldade é essa?
Por que fazer isso? Tomar a única cordeirinha e matar e dar para o viajante. Por que ele não pegou daquele tinha? Davi se indignou, amados, porque ele era pastor antes de ser rei. E ele disse: eu vou dizer uma coisa, eu sou rei sobre Israel. E digo uma coisa, esse homem deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Diga comigo, não se compadeceu. Amados, eu vou dizer uma coisa para você, igreja, olhe para mim nessa noite. Olhe para mim. A igreja precisa se compadecer das almas. A igreja precisa se compadecer das almas. Não só as almas que estão perdidas. Amados, muitas vezes nós nos perdemos aqui dentro também. A igreja precisa se compadecer. Se compadecer. Se compadecer. Aquilo que você ouve, amados, não deixe que isso mude quem você é. Amados, deixa eu dar um conselho para vocês, para a vida inteira. Amém? Eu sei que eu sou mais jovem do que muitos aqui. Parece até uma petulância. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tome um conselho no teu coração para a vida inteira. Algo que eu tomei para mim, amados, e sigo. Quando alguém vier falar mal de outro alguém para você, não julgue, sem antes ouvir as 2 partes. Conselho para a tua vida: sempre ouça as 2 partes envolvidas. Conselho para a tua vida: vocês são jovens, amém? Vocês podem errar muito menos na tua vida. Sempre ouça as 2 partes. Eu cansei, amado, de tomar decisões pelas coisas que eu ouvia, e eu me estrepei depois. Um dos meus melhores amigos para a minha vida, amados, ele não mora aqui em Ponta Grossa, mas era um cara que eu amava de paixão, irmão, meu brother. As primeiras coisas que eu ouvi a respeito dele foram coisas muito ruins, e o meu coração se fechou. E a primeira vez que eu tive contato com ele, amados, eu já fui assim com o pé atrás, pelas coisas que eu ouvia a respeito dele. Aí um dia eu sentei na mesa com ele, eu conversei com ele, eu comi com ele, eu caminhei com ele, eu conhecia ele, amados, e eu me apaixonei. Se tornou um dos meus melhores amigos. Dos meus melhores amigos. Uma pessoa sensível, com uma personalidade rica, profunda. Só que, amados, muitos tinham ideia distorcida. Então deixa eu dar um conselho para a tua vida, rimando inclusive. Sempre ouça as 2 partes. A igreja, amados, está morrendo por conta disso. A igreja tem que ter, amados, compaixão. Olha o que diz aqui: não se compadeceu. Aí no verso 7, amados, Natã revela: então disse Natã a Davi: tu és o homem, tu és esse homem. Esse homem é o Senhor. Amados, imagina uma abordagem como essa. Mas ele não precisou dizer: você é um homem terrível, você é um pecador miserável, olha que quanta coisa horrível você tem feito. Não, amados, ele simplesmente contou uma história. E Davi se viu, amados, como alguém que podia julgar aquela história, e ele fez um julgamento sobre ele mesmo. Então, amados, deixa eu dar um conselho para você nessa noite: cuidado com o julgamento que você faz, porque pode ser um julgamento a teu próprio respeito. Oi, igreja, tudo bem? Deus não te chamou para julgar. Pastor, mas eu sei muita coisa. Então ora, vai orar, vai jejuar. Não, pastor, mas eu sei de muita coisa. Você tem prova? Amados, por favor, não empreste a tua língua para o diabo. Chega de emprestar a tua língua para o inferno, amados. Quando eu olho para Jesus, amados, eu só vejo amor em Jesus.
Quer dizer que Jesus então passa a mão, ele concorda com tudo que a gente faz? Claro que não. Davi teve consequências do seu pecado. Diga comigo, consequências. Diga de novo, consequências. Amados, é a lei da semeadura. Entenda, amados, todos nós vamos ter consequência de tudo que nós formos fazer. Nós vamos ter consequências. Então, em nome de Jesus, o Senhor está no céu e nós estamos na terra. A Bíblia diz: sejam poucas as tuas palavras. Mas meça as tuas palavras. Quantos aqui já ouviram a parábola do joio? Faça assim, eu quero ver. Amém. Acredito que todos. Mas nós muitas vezes olhamos para a parábola do joio. Existe uma interpretação literal. Amém? Mas eu quero dar aqui para você uma linguagem metafórica. Mas a Bíblia diz assim, que um homem semeou uma boa semente. Diga comigo, boa semente. Diga mais forte. Um homem semeou boa semente no seu campo e foi dormir. E à noite o inimigo veio e plantou uma semente ruim. Ele plantou uma semente ruim. E de manhã, quando o homem acordou, havia crescido a erva boa e havia uma erva ruim junto. E os seus empregados falaram assim: Senhor, de onde veio essa erva ruim? E ele disse: o inimigo fez isso. E os seus empregados falaram assim: deixa a gente cortar então a erva ruim. Qual foi a resposta? Não dá. Não dá para tirar a erva ruim. Não dá para remover mais. Então deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, amados. Existe a boa semente, existe a semente ruim. A boa semente, amados, é a semente que vem de Deus. É as boas novas. É a semente que o Senhor vai plantar no nosso coração. E o nosso coração deve ser sempre uma boa terra. Mas sempre vai haver uma semente ruim. Então eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, irmãos. Toma essa palavra. Quando você for semear, sempre semeie sementes boas. Porque, amados, a colheita virá. E se você semeou uma semente ruim, não vai ter como você remover. Meu Deus, eu falei precipitadamente, aquela pessoa não era aquilo. Agora vai ter que colher, porque você semeou. Você foi tolo. Você foi um estulto, você semeou. Meu Deus, eu não deveria ter dito aquilo. Pois é, tanto que o pastor fala, tanto que você ouve na igreja, que você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Mas eu estou sentindo uma espada cortando aqui hoje. Oh, aleluia. Ainda bem que essa palavra vai para a internet. Que pegue quem está na internet também. Plantou, vai ter que colher. Plantou, vai ter que colher. Semeou uma semente ruim, vai ter que ver a semente ruim crescendo do lado da semente boa. Pastor, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Eu nem queria ter dito aquilo. Olha quantas coisas boas eu fiz. Pois é, mas olha só, está crescendo uma coisa ruim junto. Sabe por quê? Você liberou, você plantou. Você plantou. Então, em nome de Jesus, você vai ter que colher. O final da parábola do joio, amados, diz assim: deixa-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ele diz assim: não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Mas o que eu estou dizendo aqui nessa noite é uma coisa tão séria. Eu temo pelo que eu estou dizendo aqui na frente. Sabe, amados, uma das coisas que mais me cansa como pastor, sabe uma das coisas que mais me estressa como pastor? Diga-se, o que é pastor? Muitas vezes nós falamos com pessoas de 30, de 40, de 50 anos.
Mas muitas delas, amados, são como crianças, com atitudes de crianças. Estou cansado de conversar com pessoas de 30 anos que parece que tem 12, pessoas de 40 que parece que tem 13, e pessoas de 50 que parece que tem 14. Amados, é tempo da igreja temer a Deus, olhar para as Escrituras e condicionar a sua vida às Escrituras. Pega as Escrituras e passa a Escritura pela tua vida, amados. Veja quem você é. Amados, as pessoas sabem tanto da palavra de Deus e elas agem, amados, como crianças. Fala o que vem na cabeça. Em nome de Jesus, igreja. Eu quero encerrar, amados, com um texto que causou muito temor no meu coração, mas eu preciso compartilhar com você. 2 Timóteo, capítulo 2, por favor. Esse é o último texto que eu vou ler nessa noite. Já vou estar liberando vocês, para vocês irem para suas casas meditando no que vocês ouviram. 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. 2 Timóteo na Bíblia é mais dificinho, né, de achar. Quem está com celular aí está faceiro, né, amados? Aleluia. Quantos tem Bíblia no celular? Faça assim, quero ver. Uou! E quantos leem a Bíblia? Faça assim. Olha aí, ó. Não, pastor, eu gosto de compartilhar uns textos lá, sabe, do Salmo. Eu gosto de compartilhar os Salmos. Vai ler a Bíblia, irmão, em nome de Jesus. Pega a carta inteira de 2 Timóteo e leia inteira. Pega Mateus, eu li Mateus hoje, leia inteiro. Leia João inteiro. Leia, leia, leia. Não, pastor, é que eu estou lendo um livro lá muito legal, sabe? Quer que eu te dê uma dica? Se você vai ler um livro e não vai ler a Bíblia, não leia o livro, leia a Bíblia. Porque se for um autor cristão, toda a inspiração dele veio da onde? Da Bíblia. Então você pode ser alguém que vai escrever um livro depois, se você deixar essa Bíblia encher o teu coração. Amém? Leia a Bíblia. Aleluia. Amados, deixa eu andar aqui. Estou muito entusiasmado hoje. 2 Timóteo 2,15, amados. Já estou caminhando para o fim. Por favor, me dá mais um pouco da sua atenção. Ok? Não se desconcentre, por favor. Paulo escrevendo para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Verso 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Diga comigo, honra. Diga agora, desonra. Deixa eu ler de novo. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Verso 21, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aleluia. Amados, olha aqui para mim mais uma vez, me dá mais um instante da tua atenção. Paulo escreveu para Timóteo, o jovem Timóteo, um jovem pastor. Paulo escreveu da prisão, da onde ele seria morto pouco tempo depois. Um homem que foi sentenciado à morte por um falso testemunho, por uma injustiça, amados. Era a segunda vez que Paulo havia sido preso, a primeira vez por causa de judeus, a segunda vez por causa dos romanos. O problema é que os romanos botaram a culpa em Paulo do incêndio em Roma, que destruiu 70% de Roma. Você já viu nos livros aí de história. Paulo estava na prisão, amados, na prisão mais terrível, mais fedida, mais
terrível. Mas de lá de dentro da prisão, amados, o coração de Paulo estava livre. Paulo era um encarcerado mais livre do que todos, porque ele sabia em quem ele cria. E ele escreve para Timóteo, ele fala: Timóteo, todos me abandonaram, Timóteo, mas não tem problema. Ele diz: Timóteo, não se envergonhe de mim e das minhas algemas. Eu não estou aqui preso porque eu sou um malfeitor. Paulo foi condenado à morte como um bandido, amados. Um homem, amados, que foi usado por Deus de uma maneira poderosa para levar o evangelho para a Ásia, para a Europa. Aleluia. Um homem usado poderosamente por Deus, amados, teve a sua recompensa, uma decapitação. Sua cabeça foi para um lado, o seu corpo foi para o outro, amados. Mas na sua última carta, amados, um pouco antes de morrer, ele escreve para Timóteo: Timóteo, deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho Timóteo. Procura se apresentar a Deus como um obreiro aprovado. Aprovado por quem? Por Deus. Amados, é Deus que tem que nos aprovar, não os homens. Amados, eu nunca vou poder satisfazer 100% plenamente as pessoas. Imagina que alguém levanta uma calúnia a meu respeito, até que eu prove que isso é mentira. Amados, o julgamento corre solto. Então, amados, eu não preciso provar nada para ninguém, eu preciso provar para Deus. Deus é que vai comprovar ao meu coração quem eu sou, porque diante de Deus eu não posso esconder nada. Davi se escondeu, o profeta foi dentro do palácio e trouxe a palavra para Davi. Glória a Deus que Davi se arrependeu, mas ele colheu as consequências. Glória a Deus, amados, pelo profeta Natã, porque se ele chegasse acusando, Davi não se arrependeria e provavelmente o profeta ainda morreria. Então a igreja precisa entender a maneira como que ela vai levar esse evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Nós precisamos estar aprovados diante de Deus. No cenário que nós estamos vivendo, amados, só Deus conhece o nosso coração. E no final de todas as coisas a verdade sempre aparece, amados. E Ele diz: você precisa manejar bem a palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? É essa aqui, amados. Essa aqui. Essa é a palavra da verdade. E Ele diz assim também: evita igualmente, ou seja, na mesma força, os falatórios inúteis e profanos. Diga comigo: falatórios inúteis e profanos. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Amados, na mesma força, Paulo está dizendo: você precisa ser aprovado, você precisa manejar a palavra, mas eu vou dizer uma coisa para você, Timóteo: cuidado com os falatórios. Porque a pessoa que começa a falar algo de uma maneira indevida, ela vai passando para níveis maiores. O capetinha que está lá, falando no ouvido dela, vai dar lugar para um capetinha maior, aí vem um diabinho, aí vem um demônio, aí de repente, amados, a boca daquela pessoa é uma boca usada por demônios, usada para demônios. Ela não consegue mais abrir a boca para trazer as pessoas das trevas para a luz, ela só consegue mandar as pessoas da luz para as trevas. Até aquela que está se agarrando para ficar na luz: Senhor, eu luto tanto contra isso, me ajude. Ela pega da luz e envia para as trevas com as suas palavras. Então isso é muito sério. Então ele fala: evita falatórios inúteis e profanos. Aí ele continua dizendo: pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. E aí depois no verso 20 ele fala um texto, amados, que eu nunca tinha entendido, mas agora eu entendi e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz: numa grande casa tem utensílios para honra e utensílios para desonra. Amém? Utensílios para honra e outros para desonra. Eu sempre pensei, eu acho que Deus cria gente, uns para honra, outros para desonra. Eu acho que Deus cria uns para honra, outros para desonra. O próprio apóstolo Paulo diz no verso 21 daí: você pode escolher qual utensílio você vai ser. Você pode escolher se você quer ser utensílio para honra ou utensílio para desonra. Ele diz assim: assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Quais erros? Os erros que eu acabei de falar para você.
Se purifica, irmãos. Purifica. Purifica os teus lábios. Purifica o teu coração. Purifica o teu coração. Se alguém a si mesmo se purificar destes erros, quem que purifica? É Deus que purifica? A si mesmo. Amados, isso é algo que você não pode esperar de Deus. Tem que partir de você para Deus. Se você se purificar desses erros, aí ele continua dizendo, será utensílio para honra. Aleluia. Então você não nasceu para ser um utensílio para desonra. Aleluia. Toma isso no teu coração. Ninguém aqui nasceu para ser utensílio para desonra. Diga assim, eu nasci para ser um utensílio para a honra. Para a honra. Aleluia. Amados, é assim que eu enxergo vocês. Amém? E é assim que Deus quer enxergá-los. Que vocês são utensílios para a honra. Mas vocês precisam entender que cabe a você decidir se você vai ser um utensílio para a honra ou para a desonra. Cabe a você decidir se você vai ser utensílio para a honra ou para a desonra. Guarda a sua boca. Guarda os seus lábios. Isaías diz lá no seu livro, amados. Ele começa, tem um monte de ais. Leia depois Isaías. Eu não lembro se é no capítulo 6. Ais, muitos ais. Ai de tal nação, ai disso, ai daquilo, ai. De repente, amados, Isaías se encontra com Deus. E ele diz, ai de mim, homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi a glória do Senhor, então ele diz, ai de mim, ele esquece dos ais dos outros, ele fala, ai de mim, sabe por quê? Eu tenho lábios impuros, eu vivo no meio de pessoas que têm lábios impuros também, só que tem uma coisa, eu vi a Deus, eu estou vendo Deus. Então eu estou dizendo para você nessa noite, igreja, em nome de Jesus, começa a olhar para você, põe um espelho diante de você. Ah, pastor, mas tal pessoa tem lábio impuro, tal pessoa tem lábio impuro. Pois é, será que ela está vendo Deus como você está vendo? Compaixão, misericórdia, igreja. Ai de mim, porque eu vi, agora eu entendi. O anjo vem e toca nele, purifica ele. Amados, nós estamos nesse lugar para sermos tocados pelo Senhor. Amém, amados? Quem que não precisa ser tocado por Deus? Todos nós precisamos. Então, amados, essa é uma noite de conserto. Conserte a tua vida. Se você lembrou de alguém até esse ponto, agora pare de lembrar desse alguém e olhe para você. Olhe para você. Aquele que está em pé, veja para que não caia. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Amados, igreja, leve a mensagem que transforma. Leve a mensagem que tira a pessoa das trevas e traz para a luz. Leve a mensagem que tira a pessoa da algema e traz ela para a vida. E não a mensagem que faz ela fechar mais o coração, amados, e provavelmente perder até a sua salvação. Para de ir para o pecador e dizer, você é pecador. Para de condenar. Amados, que a gente entenda o que o Senhor está dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chega de sermos como crianças, que você tem que correr atrás e tampar a boca. Não fala isso, não diz isso, meu Deus do céu. Sejam pessoas maduras, amados. Entenda algo nessa noite, fica com essa palavra, amados. Toda palavra é como um fruto, é como uma semente. Vai ser boa ou vai ser ruim, não importa. As duas vão crescer. E você vai ter que ver crescer. E você vai pôr a mão na cabeça e falar, meu Deus, não tem como tirar agora.
Então vou dar um conselho para você: não plante coisa ruim. Aleluia! Não plante coisa ruim, plante coisa boa. Não, pastor, me ofenderam, plante coisa boa. Não, pastor, falaram coisas horríveis a meu respeito, ore, abençoe. Amados, eu ouço cada coisa horrível a meu respeito, mas eu sou inocente. Eu fico irado na hora, mas a minha vontade é passar espada na orelha, igual Pedro fez. Mas eu vou me acalmando, eu falo: deixa, Jesus, o que o Senhor faria? Aí Jesus sorri para mim: o que eu faria, filho? Ora, abençoa, deseja para essa pessoa aquilo que você deseja para você. Nossa, amados do céu, sabe aquela oração amarga? Já fez essa oração? Aquela oração amarga assim, você está com uma vontade de falar: ai Deus, bem que podia descer um foguinho do céu, queimar pelo menos o cabelo da pessoa. Só dar uma chamuscadinha assim. Ah Deus, podia cair só uma faquinha na orelha assim, para distingui-la. Mas daí você vai, amados, é o que vem no nosso coração, amados. Vem no teu também? Você é santo, né? Vem no nosso coração aquilo, amados. Por isso que a tentação não é pecado, é o que você faz com ela. Aí eu falo assim: meu Deus, Senhor Jesus, o que eu faço? Jesus fala para mim: entrega para mim, filho. Desvencilha disso, para de carregar esse peso, entrega para mim. E o que eu faço com aquela pessoa? Senhor, o que eu faço? Abençoa, ora por ela. Aí eu começo: Senhor, abençoa aquela pessoa. Ei, que linda. Prospera ela, Senhor. Amados, a pessoa é problema de Deus. Vai crescer junto o joio com o trigo. Ok? Então assim, para de carregar esses pesos. Para de carregar. Entra na presença do Senhor e entrega, amados, entrega. Como Asaf no Salmo 73, agora eu fecho. Asaf no Salmo 73, ele entendeu algo, amados. Ele falou assim: olha o rico aí, ele invejava os ricos e poderosos. Aí a Bíblia diz assim: até que entrei no santuário do Altíssimo e vi qual é o fim de todos eles. Qual é o fim do ímpio? Qual é o fim do homem que despreza Deus? Eu entrei na presença de Deus e vi o fim. Eu era como um animal irracional, Senhor, agora eu entendo. Amados, entre na presença do Senhor. Amém? Vale um amém? Aleluia! Fica de pé, vamos orar nessa noite. Glória a Jesus. Fica de pé onde você está. Amados, eu quero que você ore comigo nessa noite. Amados, coloca a tua vida diante do Senhor. Onde você está, amados? Eu quero que você ore ao Senhor e entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Sabe, amados, nossa vida é feita de muitas incertezas, mas eu quero que Jesus seja a maior certeza que você tem. Aleluia. Feche os teus olhos aonde você está. Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos aonde você está. Eu quero que você fale com Jesus nessa noite. Diga: Senhor, me ajude, Pai. Senhor, nos ajude a perdoar. Nos ajude, Senhor, a levar essa mensagem da maneira correta. Jesus, nos ajude, Pai, a sermos a Tua boca, a sermos os Teus braços, a sermos o Teu abraço, Senhor. Jesus, que as nossas palavras gerem vida e não morte. Que as nossas palavras gerem vida e não morte. Senhor, que quando eu falar dos meus filhos, sejam palavras de vida. Quando eu falar do meu marido, da minha esposa, sejam palavras de vida. Senhor, quando eu falar do meu próximo, que sejam palavras de vida, de vida, de vida.
que o deposite na vida das pessoas o recurso que elas precisam para elas serem curadas, resgatadas, salvas, restauradas. Pai, que as minhas palavras sejam, Senhor Deus, depósito de vida na vida das pessoas, para que elas sejam transformadas, para que elas saiam das trevas para a luz, para que o diabo não tenha mais legalidade, para que o diabo não tenha mais força de segurar. Pai, que as nossas palavras sejam palavras de vida, palavras de vida eterna. Senhor, perdoa-nos, Deus, perdoa, Senhor, cada sentença, cada julgamento, cada declaração errônea, cada declaração, Senhor Deus, equivocada. Senhor, tem compaixão, que esse joio que cresce, Senhor Deus, seja, Paizinho, perdoado. Senhor Deus, que naquele dia esse joio não seja imputado, Senhor, sobre nós. Pai, tem compaixão, tem misericórdia.